Olá, seja bem-vindo ao canal da Simone Jurubeba e eu estou de volta com uma aula espetacular. Gente, eu faço essa peça há muitos anos e eu vendo muito ela. Eu já ensinei uma parecida aqui no canal, mas com bolsa térmica. Mas dessa vez eu vou ensinar ela como necessaire, porque é o jeito que ela mais sai. Eu tô devendo isso pra vocês há muito tempo. Na verdade, eu tava com uns problemas pessoais, ainda tô, mas tô tentando passar por cima disso. E agora eu vou mostrar pra vocês como fazer essa peça e eu espero que seja a minha volta aqui pra ficar. Eu tenho muita coisa legal pra ensinar que eu fui acumulando esse tempo que eu fui afastada e eu quero ensinar vocês a fazer um monte de coisa bacana. Então vamos começar com essa necessaire? Lindíssima! Olha que coisa mais linda! Essa necessaire que o molde vai estar baratinho pra vocês, mas tá muito certinho. Eu vou ensinar dois tamanhos pra você. Vou ensinar essa daqui que tem as medidas 24 por 14,5 de profundidade e 13 de altura, tá? Então ela é bem grande, ela é bem espaçosa. Nós vamos fazer hoje uma desse tamanho aqui, pra você ver que fantástico. Mas quem adquirir o molde vai conseguir também o molde pra essa daqui, que é menor, tá? Olha que gracinha essa biquitita aqui. Tá? Olha que bonitinha. E aí cabe muita coisa, mesmo essa sendo menor, cabe muita coisa. Então você pode fazer um kitzinho pra você vender com os dois tamanhos. Ou você pode vender cada uma para o cliente. Vou medir essa daqui para te falar qual que é as medidas da menor. A menor tem 20. De profundidade, ela tem 11. Então, é 20, 11 de profundidade. E de altura, 11 também. Então, ela tem 11 por 20. É grandinha também, tá vendo? Não é pequenininha, não. Mas essa daqui, ó, essa é o carro forte. E olha que linda que essa ficou. Só que essa daqui, quando abre, eu fiz essa aqui de propósito pra te mostrar. Olha, quando ela abre, ela tem uma abertura bem ampla. Só que se você tiver colocado muitos materiais, pode cair alguma coisa. Então, hoje eu vou te ensinar como fazer pra não cair nada dentro dela quando você abrir, tá? Então, ela fica linda assim, fica. Mas se ela não tiver uma proteção, pode ser que os objetos do cliente caiam, tá bom? Então, nós vamos fazer hoje com proteção. Então, vamos para a aula, que tem muita coisa legal e eu tô morrendo de saudade de dar aula para você. Vamos lá. Ah, o molde vai ser baratinho, vai vir os dois tamanhos do molde para você e você pode me chamar aqui no WhatsApp para adquirir ele comigo. Hoje nós vamos fazer esse tamanho aqui, essa medida. Olha como ela é profunda para compensar o tamanho dela. Mas esse aqui é o médio, tá? Também fizemos um pequeno, mas esse aqui é o médio. Nós vamos fazer uma dessa hoje. Olha que lindeza! Primeiro, vamos ver o molde. Então, nós temos esse molde, que é o tamanho do espelho inteiro, que vai ser essa parte aqui, ó. A parte de trás e a parte da frente, sem descontar o bolso. Então, este daqui é o molde principal. Tem também esse daqui, que é o molde do bolsinho, que é essa abertura que tá o zíper, tá? Tem que seguir direitinho essa curvatura para dar certo com a lateral e fundo, que é este daqui. Então, este daqui é assim, dividido no meio mesmo, e eu vou te ensinar como usar. Então, o material já está aqui recortado. Esse daqui que eu tô usando é o Decomax Torocouro. Ele é um sintético fundo de malha, 0,8 milímetros. 0,8 milímetros. Olha a gravação dele que linda. É efeito 3D, tá? É relevo, lindo demais. Então, o que eu fiz? Eu cortei esse daqui uma vez, olha, naquele espelho maior, que é o principal, e cortei de novo para fazer o da frente. Só que o da frente, olha, eu recortei em duas partes. Eu coloquei, então, esse molde menor em cima, risquei e tirei essa tampa. Então, primeiro eu recortei no molde grande, para depois recortar o pequeno, colocando ele no meio certinho para ficar sobrando, ó, a mesma quantidade dos dois lados. Esse daqui eu já estruturei, então essa parte pequena eu já coloquei aqui uma manta pack para estruturar. Na grande também eu coloquei uma manta pack aqui colada com cola de contato, tá? Esse daqui eu não vou colocar a manta para não ficar grosso e difícil de fazer o acabamento e ficar mais delicado a tampa. Então, nesse daqui só vai forro. A mesma coisa eu fiz com o forro, ó. Eu cortei um forro grande, depois eu recortei uma tampa do forro para fazer o acabamento do bolsinho. Então, ó, bolsinho tem um forrinho, tá? Nesse daqui também vai ficar com uma parte que sobrou do recorte. Então, fica um forrinho para esse daqui também. Tudo bem que o forro eu sempre corto um pouquinho maior. Então, lembrando, essa parte aqui não vai estrutura. Esse daqui eu corto 2 vezes, que a gente vai fazer uma costura que fica muito bonito. Olha,
essa costura do fundo faz muita diferença pra peça. E também te ajuda a poder usar mais retalhos, né? Então, ó, essas duas partes que a gente vai costurar uma na outra aqui antes de colocar a estrutura. De qualquer forma, eu já cortei uma estrutura pra ele, ó. Então, depois que a gente costurar e fizer o acabamento, tem um pack aqui pra colar na parte do fundo. E um forrinho também pra ele, tá? Qual forro que eu tô usando? Eu tô usando o Etafron, que é o de cortina, o corta-luz de cortina. Eu sempre uso ele? Não. Geralmente eu uso o Bagum. Na verdade, eu uso o forro que tiver mais barato, tá? Que eu estiver encontrando pra comprar e esteja um preço acessível. Hoje, eu tô usando esse Etafron aqui, pra cortinas. Pra uma necessaire organizadora e pra bolsas térmicas, ele é bom. Uma tira de 22 por 10 pra gente fazer a alça de mão. Então, esse é o material que a gente vai precisar? Sim, a gente também vai usar zíper, pulsô e vivo. Eu te mostro durante a aula. Então, o vivo que nós vamos usar hoje é o feito de espaguete, tá? Nós vamos fazer nesse marrom aqui, ó, que também é no Decomax Toro Couro, mesmo material da Necessaire, só que um tom mais escuro, esse é marrom. Então, eu peguei aqui um espaguete, passei a cola de contato na tira. Essa tira tem 2,5 de comprimento. Eu não lembro o comprimento, mas eu acho que tem 1,15 m. Eu fiz 2 tiras e o que sobrar, sobrou, tá? Fiz 2 tiras para poder servir para a necessaire toda. Mas eu ainda não sei quanto que vai precisar. Eu acho que é 1,20 m só para a parte externa. Então, o que eu faço? Ó, eu passei a cola, né? Eu coloco o espaguete no meio e vou colando, deixando as bordas bem certinhas. Não pode ser mais do que 2,5 m. Por quê? Porque esse comprimento aqui é o ideal que a gente quer, tá? Então, não pode ser mais do que isso. Eu vou deixar aqui, ó, meu espaguete inteiro, puxei uma tira e vou desenrolar à medida que for necessário. Para poder fechar isso daqui, não costure, tá? Não costure, porque senão vai ficar uma costurinha aqui, depois na hora que você for costurar na peça, essa costurinha pode aparecer, não fica legal. Então, o que que eu faço? Eu tiro a agulha da minha máquina, tirei a bobina também, tá aqui, ó, a caixa da bobina, tiro a agulha também. E deixo o pé calcador de vivo. O que que vai acontecer? Vai passar o pé calcador aqui e vai prender com a pressão a minha cola de contato. Assim eu não preciso sair batendo, sabe? Então eu só acerto e vou passar, ó. Ele vai costurando sem agulha e sem linha. Eu vou acertando pra fazer todo o meu vivo. Assim não fica duas costuras. Na hora que eu for costurar ele na peça, não vai ficar uma costura extra, tá? Que a gente já costura 2 vezes na peça, né? Seria muita costura nesse vivo. Então, ó, essa primeira aqui é só pra colar. Ele faz essa pressão pra mim, colando o sintético no outro, que eu já passei cola. E fica bem mais rapidinho. Olha aqui, ele fica todo certinho já na posição pra gente colocar na bolsa, sem uma costura extra, tá? Beleza? Aqui eu vou continuar, então eu cortei uma outra tira e eu vou dar continuidade aqui, ó. Então eu só sobreponho aqui mais ou menos meio centímetro. E vou continuar. Ó, eu vou transpor aqui, tá? Agora sim, prontinho. Aqui onde tá a emenda, claro que na hora que costurar vai ficar mais discreto, tá? Agora eu vou passar a linha na agulha e colocar a bobina no lugar. Vou usar a linha de nylon 40. Tem que ser 40? Não, pode ser 60 também. Eu prefiro 40 que o ponto fica mais aparente. E vou colocar a agulha no lugar. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é passar o vivo, tá? Nessa parte do bolso, que é essa parte aqui, ó. Esse bolso aqui, a gente vai passar o vivo. Para isso, eu marco 2 centímetros daqui para baixo, pra gente começar a aplicar o vivo.
Então, eu vou usar a régua aqui da mesa. Vou marcar aqui, ó, 2 centímetros daqui pra baixo, de um lado, e 2 do outro, que é onde vai começar e terminar o nosso vivo. Então, escolha uma das extremidades. Aqui, ó, onde tá a minha marcação, eu vou colocar o meu vivo viradinho aqui, tá? Então, quando eu começar a aplicar, eu começo daqui pra baixo. Uma coisa que você pode fazer se sua máquina não for transporte duplo, é tirar um pouco do espaguete dessa parte. Que aí a parte do espaguete não fica engrossando e a sua agulha não vai quebrar ao passar em cima dele. Então, você pode colocar aqui, ó, do lado de fora, a parte que tá sem o espaguete. Aí, na hora que ele virar, ele já vira com o espaguete, tá? Então, vamos lá. Já tá com a agulha, já coloquei a agulha no lugar. Coloca primeiro o vivo assim, ó, virado pra fora. Você faz uma costurinha, retrocesso. Agora, você vira o vivo pra dentro e segue fazendo a costura do vivo. Nesse momento, o vivo agarra, ou melhor, a tampa agarra um pouco na mesa. Por quê? Por causa da minha manta de paque que tá aqui, ó. Ela agarra um pouquinho na mesa. Nada assim que incomode tanto, tá? Mas você vai sentir uma leve pressão. Aqui agora eu vou cortar esse excesso. Ok? Abro aqui também e corto um pouquinho do espaguete. Simone, eu tô trabalhando com o vivo pronto. Não tem problema, dá pra você virar ele, tá? Eu geralmente não arranco esse excesso, não. Eu só tô arrancando esse excesso pra te dar uma opção. Caso você esteja fazendo uma máquina doméstica, esteja fazendo numa reta simples, você não tem dificuldade. Mas não é obrigatório. Cortei o excesso, agora eu viro pra fora. E passo a costura assim. Vendo? Eu tirei o excesso pra fazer essa dobrinha aqui, ó. Mas não é obrigatório tirar o excesso pra isso, tá? Vou usar esse zíper aqui, marrom, pra ficar, ó, tom sobre tom sobre tom, né? Tá vendo? Ele é mais escuro que os dois sintéticos. Vou deixar sobrando uma borda aqui pra fora. E vou posicionar ele aqui. Agora eu posso clipar ou não, fica a seu critério. Porque eu não cortei, né? Meu zíper é de metro, eu não cortei. Eu posso vir só encaixando ele aqui. Posso também vir com ele de baixo assim. Eu vou preferir pra esse aqui não ficar agarrando na mesa, tá? Eu vou colocar ele aqui, ó. E vou costurar ele nessa posição, com o zíper pra baixo. Assim eu consigo seguir a mesma linha que eu costurei o vídeo. Sem a minha costura entrar demais. Lembrando que o zíper não dobra. O zíper segue reto. Aqui agora, ó, você vai colocando o zíper bem na bordinha da curva, fazendo a curva direitinho. Olha esse acabamento do vivo, que perfeito, né? Então, agora, corta o excesso aqui do zíper. E vamos colocar forro, tá? Hora do forro. Então, a ordem é essa, ó. Primeiro, eu coloco a estrutura com 1 centímetro a menos. Depois, eu costuro o vivo. Depois do vivo, o zíper. Depois do zíper, o forro. Então, aqui tem um forrinho. Eu coloco assim, ó. Frente do forro com o principal aqui, tá? O ideal é achar o meio. Então, deixa eu achar o meio da parte de baixo aqui. Dá um pique e vou achar o meio da parte de cima. Aqui.
Nesse também eu tenho que achar o meio. Pra posicionar bem certinho um com o outro. Então, ó, esse meizinho aqui, ó, frente com frente. O zíper dobrado aqui pra dentro, coloco pique com pique, ó. E aqui eu tenho que clipar. Tá clipado direitinho, agora eu costuro de novo. Vou costurar com essa parte pra cima pra eu poder ver a última costura. Continuo trabalhando com pé de vivo, que até então eu tô costurando vivo. Na hora de desvirar aqui, dependendo do forro que você for usar, ele pode querer rasgar. Então, toma muito cuidado, porque ele afina aqui, né? Pra dar um design legal. Então, dobra ele assim, ó, mas virando essas pontas aqui primeiro. Cuidado pra não rasgar a boca do seu forro. Então, ó, segura a boca do forro. Cuidado com a unha também. Rebater a costura aqui. Alguns materiais vai te pedir isso. Você vai olhar assim e vai ver que não tá tão assentadinho. Mas olha como que esse tá lindo. Eu acho que rebater essa costura aqui vai ser desnecessário, eu não vou rebater, tá? Mas se você quiser rebater, você pode. No meu caso, meu zíper vai correr livre, ó. E não vai ficar costura aqui dentro. Eu acho que assim fica muito mais bonito. Agora, eu vou trocar meu pé calcador. Eu vou colocar o pé calcador de costura reta, sem ser de vivo, para fazer o restante da bolsa, e na hora de fechar eu coloco de vivo de novo. Porque a máquina de transporte duplo não consegue costurar vivo sem o pé calcador próprio para vivo, senão ele rasga o material. Vou colocar o calcador de costura reta. Agora eu vou fazer uma costurinha aqui nessa boca. E vou colocar o cursor. Eu vou colocar 2. Eu gosto muito de usar 2. Mas eu não vou colocar ainda não. Vamos primeiro costurar essa parte aqui de baixo. Que se tiver um cursor aqui no meio do caminho, eu vou ter que ficar arrastando, ele vai ser pior. Depois a gente coloca. Então eu vou achar o meio desse zíper. Então, eu já sei onde é o meio aqui de cima. Eu vou fazer a junção das partes. Aqui em cima. Vou vir aqui acompanhando. E vou achar o meiozinho, ó, desse zíper. Simone, não pode fazer pique no zíper. Eu vou fazer um piquezinho aqui. Mas se você preferir, você pode queimar o piquezinho, tá? Queimando ele não desfia. Agora eu vou pegar a parte de baixo, que sobrou quando eu cortei a tampinha, e vou achar o meio também. Então, ó, dobrei aqui no meio, ó. Vou achar o pique tanto aqui de baixo e o daqui, ó. Esses dois piques, tá? Aí, na hora de colocar, você tem que vincar e simular, ó. Ele ficaria assim, não é? Então, você vai virar aí assim e vai encaixar, ó, pique com pique. Então, frente do zíper com frente do sintético. Descobriu essa parte? Agora você destaca o zíper. Já sei onde é o meio, que vai encontrar com o meio, já sei a posição certinha. Agora é só dar continuidade, ó. Vou continuar fixando.
E agora pro outro. Então, é sempre assim, ó, do meio pro lado, do meio pro outro, pra não entortar. E sem esticar o zíper, tá? Tem que ter muito cuidado, porque o zíper, ele estica muito. Então, na hora de encaixando aqui, ó, você dá uma deitadinha assim, que o zíper encaixa em cima do sintético. Não estica, senão o tamanho não vai bater. Já coloquei? Agora é hora de costurar. Aí você escolhe zíper pra baixo ou zíper pra cima. Eu prefiro o zíper pra cima, que assim eu vejo ele. Processo no final. Tá vendo? Agora é o forro, né? Da mesma forma que a gente fez aquela hora. Frente do forro pra frente do sintético. Então, eu vou achar o meio aqui também do meu forro. Vou cortar aqui e aqui em cima. A frente é a parte branca. Então, eu vou encaixar assim. Vou costurar aqui, ó. Frente do branco para frente do sintético, tá? E o zíper no meio dos dois. Então, aqui é um sanduíche. Pique com pique. Clipo. Então, você vai colocar esse forro antes de rebater a costura. Se você deitar ele assim na mesa, ó, fica mais fácil dele ficar plano e você conseguir encaixar. Se ele tiver na mão, o zíper vira, ó, o zíper tende a ficar em pé. Então, você deita ele aqui na mesa, que o zíper fica retinho, aí você consegue encaixar o principal em cima dele e clipar. Agora eu vou virar pra costurar, pra eu ver onde passou a última costura aqui e costurar no mesmo lugar. Eu vou deixar o forro pra baixo pra eu poder ver onde foi a costura do zíper no principal e fazer a mesma costura com o mesmo pé de máquina. Simone, eu prefiro costurar de uma vez o forro e o principal. Já fazer o sanduíche. Pode ser. Eu tô fazendo em etapas aqui, porque muitos dos meus alunos são principiantes, tá? Então, eu coloco um de cada vez pra você conseguir acompanhar o raciocínio. Se a gente fosse fazer outro desse daqui, a gente ia fazer de uma vez só, porque aqui você já entendeu. Mas, como só tinha um, fiz um de cada vez, tá? Agora, olha aqui. Certinho, ó. Nosso sanduíche com o zíper aqui no meio. O certo agora é vir aqui e costurar o forro aqui pra trás. Eu vou rebater essa costura. Simone, você não rebateu em cima, mas vai rebater embaixo. Sim, porque a parte de cima eu coloquei estrutura. Na parte de baixo aqui, ó, não tem estrutura. Então, eu prefiro vir aqui, dobrar isso aqui pra trás do principal, ó. E rebater essa costura aqui. E garantir, assim, que ele vai ficar mais assentado. Eu não vou costurar o forro. Por quê? Porque se eu costurar o forro junto com esse rebatimento, vai ficar uma costura bege aqui no meu forro. Eu não quero. Então, nada de costurar o forro. Então, ó, o forro tá ficando pra fora. Agora, essa costurinha, eu viro ela pro lado principal, pra eu conseguir costurar na hora que eu estiver rebatendo. Esse sanduichinho que tá aqui atrás está sendo costurado no principal pra ficar tudo assentado. E não vai ficar costura aparecendo no meu forro.
Agora sim, eu posso colocar o forro pra trás, ó. E costurar aqui na bordinha, só juntando o forro com o principal. E aqui, ó, a parte de dentro não tem costura. Essa costura de baixo não vai aparecer, porque a gente vai embutir. Agora, essa parte, eu tenho que fazer a junção com essa. Na hora que eu fizer essa junção, eu tenho que conseguir fazer com que ele fique bem retinho. Vai sobrar uma beirada dessa e uma beirada dessa. Então, eu tenho que tomar cuidado para não ficar torto, senão essa frente da bolsa aqui, ó, fica torta. Então, nessa hora aqui não pode ter nada torto. Aí você pode colocar e se tiver torto, você tira e coloca de novo. Você coloca o zíper, confere pra ver se tá reto. Vamos ver. Nossa, olha como ficou torto. Tá vendo o cuidado que tem que ter? Vamos tirar. Vou colocar a beirada do zíper com beirada do zíper. O certo era dar certo colocar beirada com beirada, sabe? Mas muitas vezes não dá, não. Vamos ver. Tá vendo, ó? Zíper com zíper também, ó. Não deu certo. Aqui tem que sobrar um pouco. Mas não pode ser tanto. Ó, retinho, tá? É isso que a gente quer. Então, aqui sobrou uma beiradinha, tá vendo? Do zíper. Ele não bate certinho, certinho. Senão aqui fica torto. Então, você tem que dobrar aqui, tem que bater no meio e aqui no meio. Agora deu certo. Então, vou colocar outro cursor do lado de cá. Eu quero com 2. Pode ser com 1? Pode ser com 1. Fica bem bonito. Para peças masculinas, eu acho que fica muito bom com 1. Agora sim, eu posso deixar o cursor aqui, tá? Olha essa daqui, com 1 só. Ficou um charme. Posso pendurar aqui, ó, um chaveiro. Olha que amor. Olha, esse tipo de chaveiro combina muito com um zíper, com um cursor, tá? Se fosse 2 cursores, eu acho que não ficaria tão legal, porque ele ia ficar pendurado aqui embaixo, né? Então, ó, já tá certinho, olha, tá retinho, tá vendo? Então, depois disso, é costurar aqui a parte de baixo. Então, essa aqui é minhas costas, eu vou colocar a etiqueta aqui depois, porque vai ser com filme de recorte. Então, eu posso fazer o seguinte, eu vou encontrar o meio dessa parte aqui, vou fazer um pique. Agora, eu encontro o meio da parte de baixo e vou fazer um pique aqui. Esse pique da parte reta, eu coloco com esse pique aqui, ó. Que eu tenho que ir retinho, ó. E ele tem que passar em cima do zíper. Então, a parte de trás tem que ocupar exatamente a parte da frente, ó. O fim aqui, ó. Tá vendo? O fim certinho com essa linha, ó. Essa com essa. E do lado de cá, essa com essa. Dá certinho, o molde tá perfeito. Eu vou costurar deste lado aqui pra eu poder ver onde é a altura, ó. Daqui pra dentro, um pé de máquina. Se você estiver trabalhando aqui com zíper de metal, cuidado para essa agulha não bater nos dentes do zíper. Aqui eu vou diminuir o ponto, porque eu preciso que essa costura fique bem fechadinha. Aí eu coloquei ponto número 3. O meu aqui eu não tenho que tomar cuidado, porque meu zíper é de plástico. Então, meu pé calcador, até no de metal, eu não tenho problema. Olha que acabamento lindo que ficou esse zíper aqui, ó. A minha máquina saiu costurando em cima dele.
Mas é transporte, né? Então não tem problema. Mas se quiser evitar quebrar a agulha, você evita passar. Então quando você estiver passando em cima dos dentes de metal, você anda o pé calcador arrastando aqui no braço. Ok. Costurado. Aí você abre aqui pra ver se tá certinho. Lindo, né? Olha, olha o acabamento do zíper. Que lindo! Olha isso, gente. Esse é o acabamento que você precisa ter nas suas peças. Olha que bonitinho os dois cursores aqui penduradinhos, tá? Mas se você quiser colocar o chaveiro, você coloca um cursor só e deixa ele acabar aqui, ó. Sempre da direita pra esquerda. Aqui agora, eu posso cortar esse excesso. Onde tá aqui, ó, o zíper, tem que queimar. Não sei onde tá meu isqueiro agora e não vou procurar. Então, eu vou pegar esse aqui. Qual que é o nome disso? Gente, eu esqueci o nome disso. Mas é de fazer chama, eu vou queimar com ele, ó. Por que tem que queimar? Porque o zíper desfia. Se eu cortar e não queimar, ele desfia, tá? Então, queimei. Agora eu vou colocar o forro. Eu tenho o forro cortadinho aqui também, maior. Eu cortei esse maior, porque esse daqui eu podia cortar maior. O do bolsinho lá, aqui pra poder cortar a borda de baixo, né? Ficar certinho, a gente corta no molde. Esse daqui eu corto maior. Frente com... Tá errado isso aqui, hein? É aqui, ó. Frente do forro com frente do forro. Se você colocar ao contrário, vai dar errado, você vai ter que descosturar. Descosturando, o forro fura, você vai ter que arrancar um pedaço dele. Então, atenção, forro não é pra pôr ele no lugar. É frente com frente aqui, pra na hora que desvirar ele tampar esse. Vou costurar agora assim, pra eu ver a costura, a última costura e costurar em cima. Retrocesso no início e no final. Simone, sua máquina não é automática? Por que você está dando retrocesso? Ela é automática, mas eu não gosto das funções automáticas. Eu gosto de eu mesma dar o retrocesso do tamanho que eu quiser, na hora que eu quiser. Ó, agora eu não vou dar uma costurinha de rebatimento aqui, pra não pegar isso aqui, mas eu posso dar ela aqui, ó. Então eu posso dobrar isso aqui pra trás do principal, pra eu rebater essa costura, ó. Tá? Dobrei, aumento o ponto pra 5, que é uma costura de pesponto. A minha linha é a nylon 40, que ela é bem bonitona, então eu quero que ela fique aparente. Vou rebater sem pegar o forro pra não ficar costura no meu forro. Olha que lindo. E fica bem mais assentado, tá vendo? Agora sim, eu posso puxar o forro pra cá e costurar toda a volta do forro, assentando ele no lugar. Aí pode ser o ponto 5 mesmo, que é só um ponto aqui pra segurar. Vamos arrematar esse excesso aqui de plástico. Aqui agora eu vou te mostrar uma coisa que eu vou fazer, que nessa daqui eu não fiz, mas é bom fazer, ó. Quando eu abro esse bolso, ele vem até aqui embaixo, né? Se você colocar muitos objetos aqui, na hora que você abrir pode cair as coisas. Então nós vamos colocar uma telinha de proteção aqui, tá? Essa telinha vai deixar o bolso abrir completamente, mas não vai deixar cair nada. É opcional? É opcional, mas eu acho que pro cliente você deveria colocar. Então eu vou pegar aqui uma tela vôlei. Vou medir aqui o tamanho, mais ou menos 2 dedos, ó, daqui pra baixo. 2 dedos dá uns 3 centímetros. 3 centímetros daqui pra baixo. Vou te falar o tamanho da tela vôlei que você vai recortar, tá? vinte e sete por 14. 27 por 14. Pega uma tirinha dessa de 2,5, tá? Que a gente cortou pra fazer o vivo. Vou pegar uma tirinha de 27 centímetros e vou costurar aqui no meio, ó. Fazendo um arremate aqui para acabamento do vôlei, da tela vôlei.
eu acerto um pedaço, começo com o processo, já costuro a tirazinha dobrado no meio. Simone, eu quero usar viés. Excelente. Coloca um viezinho aqui, ou da cor dessa bolsa, ou branco igual a tela, que vai ficar perfeito, tá? Termina com o processo. Pontos bem lindos, que vai ficar bem na frente da bolsa. Assim que abrir a bolsinha, isso vai aparecer. Agora, na hora de colocar aqui, ó, ele fica assim, na frente da bolsa. Então, você posiciona para ele ficar bem retinho. E vamos costurar essa tela aqui. Agora, quando abrir esse bolso, ele ainda vai ter abertura ampla, a necessaire ainda vai estar linda, mas não vai cair nada, porque tem essa tela protegendo. Olha que legal. Na hora que a bolsa estiver pronta, você vai ver melhor. Mas é uma boa dica essa da tela. Tem que ser tela? Não. Você pode colocar aqui um forro dobradinho no meio, tá? Vai ficar bem legal também. O importante é ele ficar retinho assim, ó. Não coloca ele torto não, tá? Vamos preparar o fundo, então. O fundo e lateral são essas duas partes aqui. Você vai cortar exatamente como tá o molde, só que duas vezes. Aí você vai juntar frente com frente e vai fazer uma costura aqui, ó, na parte reta, tá? Um pé de máquina. Começa com retrocesso. Termina com retrocesso. Olha aqui. Ele vai ficar assim. Eu não gosto. Então, o que nós vamos fazer? Passar cola. Como que eu uso a cola? Eu uso sinividro de adoçante. Eu coloco cola aqui, coloco um paninho amarrado na boca. Tem um vídeo aqui no canal que eu ensino a fazer isso. E a cola nunca seca. Aí eu passo, olha, ela espalha direitinho. Eu vou passar de um lado e do outro, dobrar essa costura pra dentro e fazer uma costura de pesponto, pra ficar esse acabamento aqui, ó. Por que, Simone? Porque é lindo, gente. É lindo e você consegue usar partes menores de sintético. Você não tem que ter um sintético grande assim, tá? E fica um detalhe muito bonito. Eu tinha um sintético grande assim, eu tinha, mas eu gosto desses detalhes. Eu acho que ela com fundo inteiriço fica uma coisa muito óbvia, então eu não gosto do óbvio. Então, vou vir aqui, abro, ó. Vou bater o martelinho. É um trabalho a mais? É um trabalho a mais, mas a medida vai ficar certinha, vai ficar um detalhe lindo. Tá? E agora eu faço uma costurinha de um lado e do outro aqui, pra ficar aquele detalhe bem bonitão. Então, ó, ponto número 5 agora é importante. Retrocesso ficando no início. Costuro com meio pé de máquina da linha do meio. Aqui eu volto. 2 pontinhos. Viro. E vou costurar o outro lado da linha do meio. Meio pé de máquina. Termina com o retrocesso. Eu acho um charme. Isso debaixo da bolsa. Eu acho um charme. Aqui agora eu vou colar também uma estrutura. Então, eu passo cola. Essa estrutura é bom colocar depois de já unidas as duas partes. Aí a estrutura fica inteira, tá? E a necessaire fica mais resistente a peso. É um tipo de necessaire bem espaçosa. Dá para as pessoas colocarem bastante peso. E se for para carregar cosméticos são bem pesados, né? Então, eu já cortei um forrinho aqui, usando o molde, diminuindo 1 centímetro ao redor dele. Vamos ver se vai servir, porque eu cortei esse antes mesmo de unir o fundo. Então, talvez fique grande. Vamos ver. Ó, ficou grande. O lado de cá sobrou, ó. Porque tem a borda que eu costurei. Eu só venho aqui e refilo mais um pouquinho. Pra eu não costurar ele depois.
Vou dar uma alisada pra ficar mais retinho. E esse aqui tem um forro também, aqui, ó, que eu cortei maiorzinho que ele. Um forro bem maiorzinho, tá vendo? O que eu tenho que fazer aqui agora? Alça. Antes de costurar o vivo aqui, eu tenho que colocar uma alça. Então, eu peguei aqui uma tirinha de 22 por 10. Nessa tirinha, eu vou fazer um risco no meio dela. 5 centímetros, eu faço um risco, porque a minha tira tem 10, né? 10 por 22. Em 5, eu faço um risco, ó. Risquei ao meio, vou passar cola. Se quiser pegar um vidro de 0 cal maior, tem uns vidros bem maiores que esse aqui. É melhor, tá? Eu peguei esse pequeno aqui agora porque eu tava com pressa, mas eu uso vidros bem maiores. Tem gente que usa garrafa de Coca-Cola descartável. Não, é descartável, aquelas de plástico, e enche ela de cola, aí dura muito tempo. Mas eu acho pesado pra eu ficar passando. Então eu prefiro colocar em vidros menores, até pra eu não ter que ficar segurando um vidro bem pesado de cola, sabe? Eu acho que o nosso braço já cansa tanto. Então aqui, ó, passei a cola, aí você espera secar um pouquinho. Secou ao toque, aí você pode dobrar pro meio, naquela linha que você fez. Você dobra. Claro que você não vai fazer linha de caneta. Caneta mancha o sintético. Eu fiz aqui só pra você ver, ó. Dobrei até o meio, dobro o outro lado também até o meio. Isso aqui é dobra de 4, que chama, tá? Nós vamos dobrar no meio de novo. Agora eu passo uma cola aqui. Espero secar e dobro no meio de novo. Isso é dobra de 4. Quando eu faço dobra de 4, se o sintético for muito bom, igual o Bresser que eu trabalho, e esse Decon Max Torocouro, eu não coloco viés dentro pra reforçar não, porque a alça já fica bem grossinha. Aqui agora, ponto número 5, eu começo o retrocesso assim, ó, pela lateral, ó. Então eu venho aqui na lateral, ó, e faço o retrocesso. Essa parte vai ficar escondida, né? Venho aqui com um pé de máquina, meio pé de máquina. E tô costurando a alça. Desço aqui de novo. Venho pra cá. Meio pé de máquina e vou costurar o outro lado da alça. Não deixa entortar o pé calcador agora, que a alça com a costura torta fica muito feio. Aqui agora eu escolho um dos dois lados pra eu colocar essa alça. O importante é ficar retinho. E não muito pra baixo. Eu vou dobrar aqui assim. Vamos ver, vou colocar a régua aqui, pra eu achar direitinho. Vou colocar ela aqui 7 centímetros pra baixo. Coloco o clipe de um lado. Dobra assim, ó. Coloco o clipe do outro. Você pode pôr ela mais justa que essa eu fiz com 22. Você pode pôr mais justa, mas tem que ter espaço pra enfiar a mão. Eu gosto de colocar o braço, que tem gente que carrega necessaire no braço. Agora é costurar de um lado e do outro. Antes do vivo, é melhor antes do vivo. Pra ela ficar só na lateral. Se você colocar o vivo antes, a sua alça vai estar passando por fora do vivo. O ideal é a alça estar embutida dentro do vivo também. Na verdade, o vivo nem vai aqui, né? O vivo vai no espelho. Eu prefiro. Faz diferença? Não faz. Você poderia aplicar o vivo nesse fundo. Eu prefiro aplicar no espelho, porque eu quero que o vivo fique mais bonitinho visivelmente. Eu coloco ele de acordo com o espelho, tá? Olha. Agora eu vou costurar toda a volta só pra prender esse forro aqui no lugar. Vou fazer um pesponto. Aqui, ó. Pra na hora que eu for colocar ele na bolsa, ele já tá certinho. Ok? Fundo e lateral prontos. Agora reservar e nós vamos colocar vivo nessa parte aqui, ó. Agora que a gente vai colocar vivo nela, a gente troca o pé para vivo e a gente mantém o pé de vivo, porque é para fechar também com vivo. Já que a gente já vai ter colocado vivo na peça.
É uma peça, assim, rápida de fazer. Eu tô demorando aqui porque tem que explicar os detalhes, porque eu fiz viés na mão, né? Mas ela é muito tranquila de fazer. Rápida e gasta pouco material. Então, escolha materiais mais nobres para dar mais riqueza à peça. Gente, não usa PVC, não. PVC desvaloriza demais o trabalho. Porque o PVC é muito fraco. Uma pessoa que comprar um trabalho com você de PVC, ele vai sentir aquele plástico bem grotesco, né? Porque esses sintéticos que a gente trabalha aqui, tipo Decomax, Bresser, são sintéticos que parecem couro. Lembra o couro. Traz um pouco mais de respeito. Mas um plástico grotesco, com aquelas estampas que tá na cara que é plástico, é muito ruim. Desvaloriza, é frágil. E se o cliente comprou uma peça uma vez e era daquele material, ele vai achar que tudo que você faz é naquele material. Então vamos lá. A gente precisa agora cortar um pedacinho desse marrom para fazer o acabamento do vivo. Como eu fiz o meu vivo de sintético, eu peguei um pedacinho do mesmo sintético. Vou pegar a parte maior, que não tá mais perto do remendo. Vou pegar essa tirinha, que deve ter uns 3 centímetros. Ó, vou colocar aqui. Vou começar a costura do meio pra cá. Esse tamanho que eu faço fica perfeito para você fazer ele bem na bordinha da bolsa, ó. Se você cortar maior para facilitar a atadura, vai ficar feio. Vai por mim. Respeita as curvaturas da bolsa. Essas curvaturas não são à toa. É para dar um design mais bonito. Então, quando você costurar o seu vivo, faça toda a curvatura da bolsa. Cada milímetro dessas curvaturas foram pensadas para ela ficar mais bonita. Por que eu comecei de onde não tinha remendo? Pro remendo que eu fiz não ficar na frente da bolsa, ó. O remendo vai ficar aqui, tá vendo aqui, ó? O remendinho que o meu viés estava pequeno. Agora eu corto aqui o meu vivo, rente aonde eu comecei. Junto os dois, olha. Juntei os dois, baixei aqui meu remate para cobrir esses dois. É o processo para terminar. Coisa mais linda. Ó, o remendinho onde ficou, aqui embaixo, aqui atrás, tá vendo? Nas costas, olha. Além de não ficar feio, né? Ele não ficou na frente. Agora vamos cortar esse aqui. Olha que coisa mais linda. Olha a curvatura que eu te falei, ó. Que você tem que respeitar, tá? Olha que lindo. Olha que preciosidade esse acabamento, tá? Então vamos continuar. Agora a gente vai pegar aquela parte lateral. Eu gosto de deixar a alça pro lado de cá. Para segurar aqui, ó, pela esquerda, tá? Eu gosto. Mas você decide que lado você vai deixar. Então, para deixar a alça pro lado de cá, eu tenho que posicionar ele aqui. Essa parte eu tenho que achar os meios dela. Esse meio eu já sei qual é, porque já tem uma costurinha aqui. Mas esse meio aqui eu não sei, então eu posso juntar aqui alça com alça, fazer um pique aqui em cima, ó. Importantíssimo achar esse meio, tá? Do lado de cá também eu tenho que achar. Eu vou juntar aqui, ó, meio com meio. Vou vir dobrando. Pra achar aqui, ó, o meio daqui também. Ok? Agora eu vou olhar, ó, o lado que eu quero a alça. Eu quero a alça do lado de cá. Essa daqui eu coloquei do lado de lá. Eu não gosto muito, tá? Eu prefiro ela do lado de cá. Mas aí o cliente também deve pedir, né? Então eu quero a alça do lado de cá. Então eu vou colocar a alça do lado de cá. Então, ó, aqui tem o meio, tá vendo? Aqui, ó, o meio. E aqui tem o meio do meu pique. Eu vou encaixar ele aqui. Agora eu pego esse meio e encaixo nesse daqui, ó. Aqui embaixo também tem um piquezinho do meio que eu marquei. Vai parecer que tá apertado, mas não tem problema. Melhor apertado do que largo. Porque apertado a gente dá uma esticadinha. Largo da franza. Franzir não é bom. Então eu sempre faço molde pra ele ficar mais apertado. Não assuste, ó. Meios e meios. Agora, ó, o meio de cá. Com o meio de cá. O que importa é isso, ó, juntar todos os meios. Coloca um clipe forte pra ele não voar. Agora é encaixar todo o resto. Não vai encaixar, gente. Eu já fiz muito dessa bolsa. Vai encaixar. Só você ter paciência, ajeitar direitinho.
Agora pode ser em qualquer lugar. Você pode começar pelo lado que você preferir, tá? Vou começar aqui por trás. Pequeno retrocesso para começar. Se você puder ir dando uma amassadinha no sintético. Pega aqui, ó, sua chave de fenda, ó, e vai assentando o sintético para você. Vai assentando assim, ó, pra você não colocar sua mão na frente. Aqui uma bordinha saiu fora, eu tenho que acertar. Mas não tem problema, porque saiu a mesma quantidade dos dois lados. Agora, a bolsinha está pronta, ó. Agora vamos abrir o zíper aqui para desvirar. Coloca viés de uma vez, tá? Eu não vou colocar viés agora, que a aula já é bem detalhada, bem longa. Mas é só colocar viés normalmente, tá? Para fazer o acabamento. Pode ser no mesmo plástico que se você fechou a peça. Inclusive, eu vou fazer o meu viés no mesmo plástico corta-luz que eu fiz a peça. E eu vou desvirar com muito cuidado para a tela folha não rasgar. A vantagem da tela bolha é isso, ó, ela estica, tá vendo? Ela tem uma boca bem larga, que é bem fácil de abrir. Mas olha o tamanho da unha da pessoa. Se eu não tomar cuidado, eu quebro uma unha, né, gente? Ela é bem fácil de desvirar, por isso eu não vou colocar viés agora. Depois eu desviro de novo e coloco. Acerta bem o vivo, pra ele ficar todo certinho, todo retinho.
maravilhinda. Nessa daqui não dá pra pôr chaveirinho, porque eu coloquei 2 cursores. Vou te mostrar ela direitinho. Ufa! Que saudade que eu tava de vocês. E olha que resultado lindo que ficou a nossa necessaire. Gente, olha essa lateral. É bem larguinha, tá vendo? Ela tem uma profundidade que compensa o tamanho dela. Apesar de que ela também não é pequena, não. Cabe coisa demais aqui dentro. Vamos medir com quanto que ela ficou? Pra você saber e passar pro seu cliente. Então, ó. De comprimento, 24. É bem grandinha. Vamos ver a profundidade aqui embaixo. 14,5 de profundidade. 14,5, né? Bem larguinha. E a altura? 13. Então, é 13 de altura, 24 de largura e profundidade 14,5. Achei ótimo tamanho. O que vocês acharam? Ficou linda, não ficou? Ah, já tava esquecendo de mostrar ela aberta, né? Que a gente colocou a proteção e eu não te mostrei como que ela fica aberta. Então, vamos lá. Vamos abrir ela pra você ver como é que fica a proteção, ó. Olha que legal. Essa telinha protege para as coisas não caírem, mas ela não tira a beleza da boca ampla, tá? Então, ó, ficou bem legal, ó. Não cai nada. Claro que tá faltando ainda eu colocar viés. Olha que espetáculo de bolsa, gente. Eu sou apaixonada por essa necessaire. Acho que não existe mais bonita. Já tem um tempo que eu queria fazer aula pra vocês, mas aconteceu um monte de coisa. Mas hoje tá aqui. Vamos ver a pretinha, que eu coloquei a alça do lado de cá. Aí você pensa o que você vai preferir. Essa alça ficou maior, olha. Que essa alça preta eu fiz com 25. Mas aí eu diminuí que eu achei que ficou muito grande. Então 22 é o suficiente. Ficou lindo com esse chaveirinho, olha. Mas sem o chaveirinho ela fica bem bacana para homens. Olha isso. Linda, né? Essa marrom também, olha. Unissex. Lindíssima. Esse zíper de metal, olha o acabamento do zíper de metal com acabamento aqui, ó, do vivo entrando que a gente fez. Olha que espetáculo esse acabamento. Lindo, né? Aí você coloca um chaveirinho aqui. Se for para mulher, você pode escrever alguma frase, um make-up, né? Etiqueta, eu ainda vou pôr, é porque eu quero colocar etiqueta com filme de recorte, então eu vou colocar daqui a pouco. Ainda tô pensando se eu decoro essa, tô apaixonada com essa, gente. Esse material aqui é um bresser preto, sabe aquele bresser que eu uso muito, colorido? Ele preto, que coisa mais linda! Com esse zíper de metal ficou fantástico, né? E aqui tem uma bailarina, que lindo. Então, ó, espetacular, né? Mesmo tamanho essas duas, que é o tamanho grande. E eu fiz um tamanho médio, que é essa daqui. Quem comprar o molde, que é baratíssimo, meus moldes, tem o link do meu WhatsApp aqui na descrição. Vai lá. Esse molde baratinho. Esse aqui eu não gostei muito desse zíper, eu achei que não combinou, tá? Mas a bolsinha ficou linda. O problema é o zíper que eu não gostei. Mas esse tamanho também vai junto. Então, vai esses dois tamanhos, ó. Da grande e da média, tá? Quem comprar o molde ganha os dois tamanhos, beleza? Tá? A medida tá certinho. Vai dar certinho pra você aí também. Então, fica assim, eu te espero lá pra comprar o seu molde. E você me ajuda, eu te ajudo. A aula tá aqui pra você. Até a próxima aula. Beijo, tchau!